a mais uma aula do nosso curso. Finalmente, sexta-feira, né? Ao fim e ao cabo. Bom, antes da gente começar a trabalhar o nosso conteúdo programado para hoje, eu gostaria de comentar novamente com vocês sobre as nossas datas, ok? Como vocês sabem, todo começo de módulo a gente tem algumas datas que são consideradas importantes, certo? E para o módulo de número 2, estas serão as datas importantes. Esse calendário de datas que nós temos aqui, ele está disponível no nosso grupo do WhatsApp, certo? A nossa coordenação colocou o link na nossa descrição do grupo. Então, se vocês quiserem ter acesso, vocês podem ir visitar esse link no nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, vamos lá. Dia 8/9, que será numa segunda-feira, nós vamos fazer a nossa revisão geral, certo? Que é uma revisão dedicada para a prova escrita, certo? No dia seguinte, no dia 9/9, que será na terça-feira, ainda dessa mesma semana, nós faremos a prova escrita. A prova escrita será no mesmo modelo da prova anterior que a gente fez no módulo de número 1, certo? Só os conteúdos que serão outros, obviamente. E no dia 10/9, que será na quarta-feira, na metade da semana, nós faremos a prova oral, ok? A prova oral também vai seguir o mesmo modelo da prova oral do módulo de número 1, mas a única diferença é o que nós vamos tomar como temática, certo? Então, no dia dessa prova, a gente vai a gente vai ter uma conversa, na verdade, uma conversa individual sobre a série O Sistema, certo? Essa série já está disponível no nosso Classroom. Eu subi o link com acesso direto ao YouTube para que desde então vocês possam assistir a essa série, certo? É uma série bem curta, de 7 episódios, se eu não me engano, e são episódios curtos também. Então vocês não vão perder muito tempo vendo a série, certo? Por isso que eu selecionei ela, porque ela é bem curta, ok? Bom, para hoje, a gente tem um conteúdo bem simples, que é o plural, ok? Porque é importante a gente conhecer o plural do português, porque ele apresenta muitas diferenças em relação ao plural da língua espanhola, certo? E para hoje, a gente vai trabalhar exclusivamente com o plural de palavras simples, de substantivos simples, ok? E por que simples? Porque nós temos palavras que são compostas, e para estas palavras compostas, o plural será formado de outra maneira. Então, hoje, exclusivamente, nós vamos trabalhar apenas com o plural de substantivos simples, ok? Boa noite para quem está chegando agora, Jessênia, Disney, sejam bem-vindas. Vamos lá. Temos aqui uma breve definição do que é o plural, certo? Graciela, você pode começar com a leitura, por favor? O que é o plural? Plural é quando a palavra se refere a mais de um elemento. Exemplo: casa, casas, amor, amores. Isso. Perfeito, Graciela. Muito obrigado. Sua pronúncia, sua leitura está perfeita. Muito bom, certo? Plural. Quando a gente fala de plural, a gente está falando de uma mudança que vai acontecer no nosso substantivo, certo? O plural, ele vai se opor ao singular. O singular diz respeito a um elemento. O plural diz respeito a mais de um elemento, certo? E esse elemento, ou mais de um elemento, será representado em uma única palavra. E nós temos aqui 2 exemplos, que são exemplos que na língua portuguesa e na língua espanhola terão o plural formado da mesma maneira. Casa, casas. Amor, amores. Vejam, o plural dessas 2 palavras,
eles foram formados por meio de 2 acréscimos. A palavra casa, que termina com a letra A, foi formado por meio do acréscimo da letra S, ao final dessa palavra, casas. Amor, que é uma palavra terminada com R, teve o seu plural formado por meio do acréscimo de ES, certo? Então, aqui a gente já consegue observar que, dependendo da terminação de uma palavra, ela terá o seu plural formado de determinada maneira, certo? E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a falar de fato das terminações e dessas formações dos plurais, eu trouxe para vocês 3 exemplos de palavras e eu quero que vocês me falem quais são os possíveis plurais de cada uma dessas palavras, ok? Tenho aqui francês, rapaz e pastel. Como vocês acham que são formados o plural de cada uma dessas palavras? Primeira palavra, francês. Como será o plural desta palavra? Isso a gente viu quando trabalhou com as nacionalidades. Exclusivamente a palavra francês. As outras são novas. Vocês lembram? Puede ser que no cambie Seria a mesma forma no singular e no plural? É a isso, misma Jessim? forma. Bom, pode ser que seja, ok? A gente ainda vai analisar isso. E as demais palavras? Pastel e rapaz. Primeiro, rapaz. Como é que se forma o plural desta palavra? Tem alguma ideia? Teria a mesma forma no singular e no plural? ¿No sería rapaces? Fred, que está falando. Rapazes, é isso? Sí, rapaces. Ok, a gente vai ver também isso mais adiante, certo? Então, temos aqui francês e rapazes, né, que vocês apontaram como os plurais dessas 2 palavras. E a palavra pastel, que termina com a letra L? Pasteles, Pasteles? sí. Pode ser que seja também. Isso a gente vai analisar juntos, certo? Vamos lá. Vocês disseram francês, né? Uma palavra que não vai ter mudança no singular e no plural. Isso que foi apresentado até o momento. Rapaz, rapazes. Pastel, pasteles. Isso a gente vai analisar um pouquinho mais adiante, certo? Mas guardem essas 3 palavras que nós voltaremos a falar sobre elas mais adiante, ok? Então, vamos lá para as nossas terminações. O que acontece? O plural das palavras na língua portuguesa, assim como acontece no espanhol, ele será determinado através das terminações que essa palavra me apresenta, certo? Então, o nosso primeiro grupo de palavras são as palavras terminadas em vogal, ok? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Estas são as vogais, ok? Temos aqui mapa, uma palavra terminada na vogal A. A formação do plural vai acontecer de forma bem simples. A gente vai acrescentar a letra S. E isso vai acontecer com todas essas outras palavras que apresentam essa mesma terminação, que são terminadas em vogais, certo? Adriana, você pode seguir com a leitura, por favor? Mapa, mapas, café, cafés, baño, baños, baú, baús, táxi, táxis. Isso, acho que eu consegui ouvir o finalzinho, né? Então vejam, todas essas palavras elas são terminadas em vogais,
e são vogais diferentes uma das outras, certo? Independente de qual seja a vogal, o plural será formado desta forma, acrescentando a letra S ao final, ok? Então, se termina em A, acrescento a letra S para formar o plural. Se termina em E, acrescento a letra S. Se ela termina em O, acrescento S. U, acrescento S. E a letra I, até este momento, nós vamos acrescentar o S também, certo? Então, terminadas em vogal, acrescentamos a letra S. E aí a gente vai fazendo algumas pequenas atividades baseadas em cada uma dessas regras, certo? Eu trouxe para vocês 3 frases iniciais para que a gente possa começar a trabalhar com esse plural das palavras terminadas em vogais, certo? Nieves, nossa primeira frase, a leitura e a resposta dela no plural. A casa está bonita. As casas estão bonitas. Isso, exatamente. O nosso verbo, a gente deixa da mesma forma ou não? Será está? Não. Como fica? Estão. Isso, exatamente. Estão. Vamos ter aí o som ão. As casas estão bonitas, certo? Perfeito. Então, aqui são palavras terminadas com a nossa vogal A, né? Especificamente nesse caso, certo? Nossa segunda frase, Maria Isabel. A cachorro, ai não veo, comeu o oso. Os cachorros comem os osos. Isso, exatamente. E o verbo, como é que fica nesse caso? Você falou comer os ossos. Comer? No, ahí no está conjugado, comer. Tenemos que conjugarlo. En pretérito perfecto. Isso. Vocês lembram como é o pretérito perfeito do verbo comer? Nesse caso, no plural, né? Terceira pessoa do plural. Comerá? Comerá? Exato, comeram, certo? Então, os cachorros comeram os ossos. Muito bem. Outro grupo de palavras que terminam com vogais. Comeu e osso. Mas o que está variando aqui em relação ao plural e ao singular, pelo menos em relação às regras de terminação, são apenas os substantivos. Os verbos, eles vão apresentar outro tipo de mudança, certo? É por isso que está não fica estas, certo? Fica estão, porque a variação aqui não é em relação ao plural dos substantivos. É um plural que será formado de modo diferente, ok? Última frase, Mário. Ok. O livro é do aluno. Os livros são dos alunos. Isso, muito bem. Siga aqui a nossa resposta. Bom, então nosso primeiro grupo novamente. Palavras terminadas em vogal, no singular, terão seu plural formado acrescentando a letra S, certo? E quando eu falo de palavras, eu estou falando de substantivos, ok? Que é uma classe de palavras. Os verbos, eles não têm o plural formado da mesma forma que os substantivos, porque eles expressam outra coisa. Eles não estão se referindo a nomes, eles não estão nomeando coisas, eles estão nomeando ações. Então, em razão disso, o plural será formado de modo diferente, ok? E é desses substantivos que eu quero que vocês observem a formação do plural. Então, casa, casas, bonita, bonitas. Inclusive, bonita é um adjetivo, mas ele vai ter o plural da mesma forma que o nosso substantivo. Cachorro, cachorros, osso, ossos, ok?
Livro, livros, aluno, alunos. Nosso primeiro grupo, nosso grupo mais simples. Próximo grupo, Disney. Qual é a terminação? Terminadas en eje. Ay, no me acuerdo. Onde está? Z, letra Z. C. O favor, os favores. A cicatriz, as cicatrices. Ocular, os colares. O Xadrez. xadrez, os xadrezes. A luz, as luces. Isso. Muito bem. Então, todas as palavras que no singular tiverem a terminação R ou Z, elas terão plural formado por meio do acréscimo de ES, certo? Então, favor, favores, cicatriz, cicatrizes. Basta acrescentar a terminação ES no final de cada uma dessas palavras, certo? Nós temos muitas palavras. Temos gravidez, que é como embaraço, e essa gravidez a gente acrescenta o ES no final, gravidezes, certo? E qualquer outra palavra que apresente a letra Z ou a letra R vão ter o plural formado com esse acréscimo de ES, certo? Bom, próximo grupo, Cindy. Boa noite, Cindy. Boa noite, perdão la demora. A viagem, viagens, a badagem, badagens, o pudim, pudins, o som, sons, o cupim, cupins. Isso, muito bem. Que grupo é esse? É o grupo de palavras que terminam em M, certo? No português, nós temos muitas palavras que terminam em M. Homem e todas essas outras que estão aqui nos exemplos. Para que nós possamos formar o plural de cada uma dessas palavras, nós precisamos fazer duas alterações diferentes, certo? A primeira delas é eliminar a letra M. Nós eliminamos a letra M e acrescentamos a terminação NS, ok? Então, viagem com M no final, eu elimino a letra M e acrescento a terminação NS. Viagem. Bagagem, a mesma coisa. A gente elimina a letra M e acrescenta NS. Som no singular, sons no plural. Eliminamos a letra M, acrescentamos a terminação NS, certo? Bom, e aí a gente vai fazer esse exercício baseado nessas nossas duas últimas regras, certo? Das palavras terminadas em R e Z e das palavras terminadas em M, ok? Vamos lá. A ver, Mário, nossa primeira frase, Mário. Como é que ela fica no plural? O homem pegou o peixe do mar. Os homens pegaram os peixes do mar. Temos a palavra mar, que ainda está no singular. A gente pode fazer uma alteração aí também. Dos mares. Dos mares, perfeito. Muito bem. Ainda que o mar seja apenas um mar, a gente também pode colocá-lo no plural, certo? Beleza, muito bem. Os homens pegaram os peixes do mar. Perfeito. Nieves. Próxima frase. Os jardins do condomínio têm umas
flores bonitas. Isso, exatamente. Tem umas flores bonitas. Vou só fazer uma pequena correção nessa frase, que ela está incorreta em relação à palavra condomínio, certo? Temos aqui a letra M. A letra M, ela não acontece antes de qualquer consoante, ela só vai acontecer antes de P e B, então isso aqui está incorreto. Letra N, condomínio, certo? Então, os jardins dos condomínios têm umas flores bonitas, tudo no plural. Flor e jardim, né? Duas palavras com a terminação M e R, respectivamente. Próxima frase, Jessênia Garcia. Qual é o valor daquele batom em plural? Quais são os valores daqueles batons? Isso mesmo, Jessênia, perfeito. Muito bem. E você falou também o plural da palavra qual, né, que é diferente do espanhol. A gente vai falar quais, exatamente dessa forma. Muito bem, perfeito. Então, vamos aqui para a nossa resposta. Então, homens, peixes e mares, né? São palavras que vão apresentar as terminações que a gente viu anteriormente. Homem termina com a letra M, a gente elimina a letra M e acrescenta a terminação NS. Jardim, a mesma coisa. Eliminamos a letra M e acrescentamos a terminação NS. Flor e valor, duas palavras terminadas em R, basta acrescentarmos a terminação ES para formar o plural dessas palavras, ok? E, novamente, eu quero que vocês observem os verbos, porque os verbos eles vão se adequar também em relação ao número desses substantivos, certo? Mas o que acontece? O plural desses verbos, eles não vão seguir a mesma regra de plural dos nossos substantivos. Cada grupo de palavras, verbos e substantivos, apresentam um plural que é próprio, ok? Então, a gente não deve confundir a formação desses plurais, beleza? Deixa eu apagar aqui e vamos passar para o próximo grupo. Bom, Moira, qual é o nosso próximo grupo? A leitura, por favor. Terminadas S. Diferencia-se o singular do plural por meio do artigo. Lápis, os lápis. Ônibus, os ônibus. Pires, os pires. Vírus, os vírus. Atlas, os atlas. Isso, muito bem, perfeito. Vamos lá. Temos aqui um primeiro grupo de palavras, que são palavras terminadas em S, certo? Palavras terminadas em S na língua portuguesa, de um modo geral, ok? Então, isso não significa que todas as palavras vão seguir essa regra. É apenas um modo geral, é a nossa regra geral. Isso significa que a maior parte das palavras terminadas em S vão seguir essa regra. O que acontece? Esse grupo de palavras que faz parte dessa regra geral, eles apresentam a mesma forma no singular e a mesma forma no plural. E para que a gente possa diferenciar essas duas formas, nós vamos utilizar os nossos artigos no singular para uma coisa só e no plural para mais de uma coisa. Então, o lápis, eu estou falando apenas de um lápis. Os lápis, eu estou falando de um grupo de lápis, ok? Isso vai acontecer para a maior parte das palavras que terminam em S, certo? E aí a gente entra para o nosso grupo de exceções, ok? O que acontece? Algumas palavras terminadas em S, elas sempre apresentam plural. O que é que isso significa?
que elas não têm uma forma no singular, ok? Então, sempre que a gente for se referir a qualquer uma dessas 3 palavras, nós sempre utilizamos os artigos no plural. Então, férias sempre será as férias, ok? Óculos, os óculos. Fezes, né, que é o cocô, a gente vai falar as fezes, certo? Sempre no plural, ok? Independente de nós estarmos falando apenas de uma unidade ou de estarmos falando de um grupo de coisas que é representado por essa única palavra, ok? Então, aqui são 3 exceções à nossa regra anterior, beleza? Yesenia Guadalupe, nosso próximo grupo, por favor, a leitura. Oxítonas en es, francés, franceses, freguês, fregueses, mês, meses, país, países, gás, gases. Muito bem. O que acontece? A partir de agora, a letra S, as palavras terminadas em S, elas têm outros grupos, certo? Que serão determinados em razão da sílaba tônica dessas palavras. Então, o que é que isso significa? Que palavras que sejam oxítonas terminadas em S, que são palavras oxítonas? Eu coloquei aqui a definição para que a gente possa saber. Coloquei? Sim, coloquei. Palavras oxítonas são palavras que possuem a sílaba tônica na última posição, ok? É como a definição de agudas que existe no espanhol, certo? Que são palavras que têm a sílaba tônica na última posição, certo? E aí, algumas palavras terminadas em S que apresentem essa tonicidade na última sílaba, elas terão o plural formado de um modo diferente. Como esse plural será formado? Acrescentando-se a terminação ES, ok? E normalmente essas palavras elas vão receber acento gráfico. Então vai ser fácil de nós identificarmos que se tratam de palavras oxítonas, ok? Toda palavra oxítona terminada em vogal, terminada em A, O, U, nesse caso, elas devem ser acentuadas graficamente. Então, é por isso que todas essas aqui são acentuadas na última sílaba. Então, francês, temos aqui o Cs. Esse Cs é a nossa sílaba tônica dessa palavra. Em razão disso, o plural será formado acrescentando ES. Eu vou eliminar o acento gráfico, certo? Por quê? Porque a sílaba tônica dessa palavra mudou de posição. E como ela mudou de posição, eu vou fazer essa alteração, beleza? País termina em IS. A sílaba tônica é IS, a última sílaba da palavra. Em razão disso, o plural será formado da mesma forma que foi formado de francês. A gente vai acrescentar a terminação ES, países, ok? Mês, meses, gás, gases. Sempre que a gente for fazer essa alteração do singular para o plural, na maior parte das palavras, na verdade não é sempre, mas em quase todas elas, nós vamos eliminar o acento gráfico, ok? Então, gás, em razão da mudança de sílaba tônica, eu vou fazer a eliminação do meu acento gráfico. Isso não vai acontecer com países por outras regras de acentuação, que a gente vai ver em outro momento, ok? Adriel, próximo grupo, a leitura, por favor. Animal, animais. Fiel, fiéis. Barril, barris. Azul, azuis. Espanhol, espanhóis. Isso, muito bem. Não se preocupem com essas acentuações gráficas que aparecem em algumas dessas palavras, porque isso a gente vai trabalhar em outro momento,
certo? Para este momento, eu quero só que vocês saibam o que são palavras oxítonas, certo? Então, aqui a gente está trabalhando com outro grupo de oxítonas, que são palavras oxítonas terminadas em L, ok? O que é que isso significa? Que sempre que nós tivermos uma oxítona terminada em L, nós teremos o plural formado da seguinte maneira. A gente vai eliminar a letra L e acrescentar a terminação IS, ok? Então, ao de animais, de animal, a gente elimina a letra L e acrescenta IS. A regra só vai ser um pouquinho diferente em relação às palavras terminadas em IL, ok? Porque o I, ele já está presente. Então, no caso dessas palavras, a gente vai só eliminar a letra L e acrescentar a letra S. Em todos os outros grupos, a gente elimina a letra L e acrescenta IS, certo? Bom, ainda palavras terminadas em L. A gente viu no grupo anterior que palavras que sejam oxítonas terminadas em L, elas terão o plural formado acrescentando IS. Ok, esse é o nosso primeiro grupo de palavras terminadas em L. Porém, nós temos outras palavras terminadas em L que não são oxítonas, certo? E o que acontece nesse caso? Se elas não forem oxítonas, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, certo? Nesse grupo anterior, a gente eliminou a letra L e acrescentou IS, né? Mas aqui, a maior parte dessas palavras, vejam, elas terminam em IL, né? Elas terminam em IL. Réptil, fértil, fóssil, frágil. Temos apenas uma exceção que é álcool, ok? No caso dessas palavras, a gente vai eliminar a nossa letra L e acrescentar IS, certo? Então, réptil, répteis. Fóssil, fósseis. Frágil, frágeis. Fértil, férteis. Que é a mesma regra que a gente viu anteriormente, ok? Só que no caso dessas palavras, elas não são oxítonas, certo? Elas apresentam um outro tipo de classificação em relação à sílaba tônica, mas todas elas terminam em L, beleza? Vai fazer um pequeno exercício. Singular e plural. Vamos começar aí com as outras atividades. Temos aqui 10 perguntas e eu quero que vocês me digam qual é o plural de cada uma delas. O plural de tubarão. Qual será o plural de tubarão? O que é que vocês acham? A gente ainda não viu essa terminação. E aí? Seria tubarões, tubarões ou tubarões? Tubarões. Tubarões? Tubarões também. Tubarões também, Jessênia? Ok. Primeiro item, né? Tá correto. A gente ainda vai trabalhar isso, tá? Não se preocupem. Chapéu. Chapéis. Chapéis. Alguma outra opinião diferente? Chapéus. Chapéus. Moira falou chapéus. Mário falou chapéis. Quero mais uma pessoa para a gente decidir. Chapéis ou chapéus? Chapéus. Chapéus também, Jessênia. Ok. Vamos selecionar chapéus, então. Tá correto. Bom, o que as palavras lápis, ônibus e óculos têm em comum? E aí, são todos objetos ou são palavras em que o singular e o plural é igual? Singular é igual, plural. Isso. O singular e o plural dessas 3 palavras são iguais. Porém, o que é que acontece? Como que a gente vai diferenciar o singular do plural?
pelo menos de lápis e ônibus, a gente diferencia por meio do artigo. O lápis, um lápis. Os lápis, mais de um lápis. Para ônibus, a mesma coisa. O ônibus, apenas um ônibus. Os ônibus, mais de um ônibus. Agora, para a palavra óculos, ela sempre fica no plural, independente da gente se referir a um só elemento. A gente sempre fala os óculos. Eu não posso falar o óculos, ok? Sempre os. Mas, de qualquer forma, as três palavras apresentam a mesma forma, no singular e no plural também. Coração. Outra palavra terminada em ão. Será corações, corações ou corações? Corações. Corações. Mais alguma ideia? Coração. Corações. Coração. Verde. Verde. Mais uma pessoa para a gente decidir. E aí, entre corações e coração. Corações. Corações. Corações, Moira? Corações, eu também. Corações também. Mais uma pessoa falou corações. Corações, certo? A gente vai entender o porquê que isso acontece. Outra palavra terminada em ao. Degrau. Como é que vai ser esse plural? Degraus. Degraus? Degraus também. Isso, degraus. Degraus. Exatamente. É a mesma regra que a gente viu para a palavra chapéu e para a palavra baú. São palavras terminadas com a vogal U, certo? Palavras terminadas em U têm o plural formado apenas acrescentando a letra S. Degraus. Bom, aqui a gente vai fazer o papel contrário. Ao invés de falar o plural, a gente vai falar o singular. Pastéis. Pastel. Pastel, isso. Muito bem. Pastel com L, né? Ainda que o som seja o mesmo. O plural correto da frase, o menino está feliz. Qual é a resposta correta? Os meninos estão felizes? Isso, os meninos estão felizes. Palavras terminadas em Z têm o plural acrescentando ES, ok? A escola está fechada. Plural correto. As escolas estão fechadas. Isso, as escolas estão fechadas. Tudo no plural, tanto o verbo quanto os substantivos. O sapato é grande. Os sapatos são grandes. Os sapatos são grandes, isso. E por fim, o plural de pão, mão e cidade. O de cidade está correto, né? Em todos os Mãos, níveis. cidades. Você pode repetir, por favor? Pais, mãos e cidades. O último, né? Não, o segundo. Pães, mães e cidades. É isso? Segundo. Segundo também, Jessênia. Pães, mães e cidades. Esse plural mães, para vocês, não lembram nenhuma palavra, não? Para mim, sim. Lembra qual palavra? Mãe. Mãe. Isso. Será que é o plural de mão nesse caso? Não. Eu me referia ao terceiro. Ao terceiro. Esse aqui, né? Sim. Pães, mãos e cidades. Ok. Nós vimos, uma pessoa disse verde, outra disse roxo. Quero mais uma pessoa para decidirmos. Verde ou roxo? Mais uma resposta. Último. Verde Última. também, Adriel? Não, pães, mãos, cidades. Ok. Então vamos lá para esse item.
É esse item o correto, certo? Bom, jogo finalizado. E agora a gente vai trabalhar com essas terminações também, ok? Vamos lá com calma. Bom, o que é que acontece? Nós sabemos que na língua portuguesa nós temos diversas palavras terminadas em ão, ok? Palavras terminadas em ão. E boa parte dessas palavras, elas no espanhol têm a terminação ion ou a terminação on, certo? E no português elas terão a terminação ão, pelo menos no singular. Mas no plural, palavras terminadas em ão podem ter 3 formações diferentes: ãos, ões e ães. E qual é o problema dessas 3 formações? Nós não temos nenhuma regra que determine o uso de ãos, ões e ães, certo? E eu peço que vocês não se preocupem em relação a isso, por quê? Porque é muito comum que os próprios brasileiros se confundam em relação a esses plurais, porque não há nenhuma regra, certo? Então, muitas pessoas trocam essas terminações o tempo todo. Eu troco algumas vezes também, eu confesso que isso acontece comigo, porque nós não temos uma regra, certo? Mas para que a gente possa conhecer e não entender, mas conhecer essas terminações, é importante nós conhecermos o máximo possível de palavras terminadas em ão na sua forma do plural, certo? E como eu disse, nós vamos ter essas 3 terminações: ãos, ões e ães. E eu selecionei um primeiro grupo, que é o grupo de palavras que tem o plural terminado em ãos, ok? Cidadão, cidadãos. Mão, mãos. Órfão, órfãos. Irmão, irmãos. Não há nenhuma regra, ok? Então a gente vai mesmo ter que memorizar os plurais dessas palavras. E vamos nos confundir. Não se preocupem, essa confusão ela vai ser muito comum em razão dessa falta de regra para determinar essas terminações, ok? Próximo grupo são as palavras que terão plural formado por ões, ok? A gente viu ãos e agora a gente vai ver ões. Também não há nenhuma regra que determine o uso. Balão, balões. Limão, limões. Coração, corações. Canção, canções. Certo? Terminadas em ões, também não há nenhuma regra que determine o seu uso. Ok? E, por fim, o nosso grupo de palavras que apresenta a terminação ães. Alemão, alemães. Cão, cães. Capitão, capitães. Pão, pães. Não existe regra, então a gente vai ficar à mercê de memorizar esses grupos de palavras, certo? Então, o máximo que vocês puderem de leitura, de escuta, de música, de vídeo, seja o que for, será muito importante, será muito válido para que a gente possa internalizar o plural das palavras terminadas em ão, ok? Mas eu observei ao longo de alguns estudos que palavras que terminam em são, com C cedilha ão, elas têm o plural formado por ões, certo? Essa foi a única regularidade que eu observei. Para todas as outras terminações em ão, nós não vamos apresentar nenhuma regularidade. Nós podemos utilizar qualquer terminação, porque não há nenhuma regra específica, certo? Então, aí a gente vai ter um pouquinho de dificuldade com esse grupo. Mas é quase igual ao espanhol. Quase igual? Sim, muito parecido. Ai, que bom. Então, vamos ver aí como é que vai ficar. No português não há nenhuma regra para esse caso. Então, bom, aqui eu vou deixar para vocês uma tabela que traz um resumo dessas nossas regras, ok? Das palavras terminadas em A, E, I, O, U,
nas quais a gente vai somente acrescentar a letra S, palavras terminadas em ão, ok? Aqui, novamente, a gente vai ter 3 terminações diferentes, e nenhuma delas está baseada em regras, certo? São meio que aleatórias. Atualmente são aleatórias, mas bem antigamente existia uma motivação para essas terminações, certo? Plural de palavras terminadas da consoante L, terminadas em L. A gente vai ter 2 formas diferentes, ok? Palavras terminadas em M, eliminamos a letra M, acrescentamos NS. Palavras terminadas em R, acrescentamos ES. Palavras terminadas em S, nós vamos ter diferentes grupos, ok? Se for o nosso grupo geral de palavras que já apresentam a letra S no final, a gente vai determinar o plural dessas palavras por meio do artigo, no plural. O lápis, os lápis, ok? Esse é um grupo, mas a gente também tem um grupo de palavras que sempre vai apresentar o plural e o singular da mesma forma, como óculos e férias. Nós sempre falamos os óculos, as férias. E nós temos o nosso último grupo, que também são palavras terminadas em S, porém, essas palavras apresentam a sílaba tônica na última posição. Ou seja, elas são palavras oxítonas. É o caso, por exemplo, de francês. Francês, mês, país e outras palavras. Para essas palavras que apresentam a letra S no final e são oxítonas, nós vamos acrescentar a terminação ES. Então, francês torna-se franceses, certo? Se fosse uma palavra feminina, a palavra francesa, a gente faria a mesma coisa. Ficaria francesas nesse caso, certo? Ao invés de franceses, né? E palavras terminadas em Z, nós vamos acrescentar também a terminação ES, certo? Então, isso aqui é só um resumo em forma de tabela das regras que a gente viu desde o início. E vamos fazer um exercício para tentar internalizar isso, certo? Vamos lá para o livro de exercícios, na página 28. Eu vou abrir aqui o material e compartilhar com vocês também. Então, vamos lá, página 28 do livro de exercícios, ok? Aqui na 28, a gente vai responder o item A e o item B. Eles são bem interessantes porque eles apresentam tanto palavras isoladas quanto frases, certo? Então, novamente, a gente tem um resumo das regras que a gente viu anteriormente. Então, é importante que nós demos uma nova lida nisso daqui, certo? Novamente, terminadas em vogais, basta acrescentarmos a letra S no final, independente da vogal que ela apresente. Palavras terminadas em M, eliminamos a letra M, acrescentamos NS. Terminadas em L, a gente vai ter duas divisões, na verdade. A gente vai trabalhar, em primeiro lugar, com as palavras terminadas em AU, EL, OL, U, ok? Para estas palavras, basta eliminar a letra L e acrescentar IS, certo? Para as palavras terminadas em IU e L, nós temos duas regras diferentes. Se elas terminarem em sílaba tônica, nós vamos eliminar a terminação IL e acrescentar a terminação EIS. Fácil, fáceis. Difícil, difíceis. Ok? Isso aqui a gente ainda não tinha visto. E palavras terminadas em IU que não apresentam sílaba tônica na posição final. E elas vão ter a mesma forma que aconteceu com esse nosso primeiro grupo, ok? Basta, nesse caso, eliminar a letra L e acrescentar a letra S.
civil, civis, certo? Terminadas em S, a gente vai ter também diferentes grupos. Terminadas em R, terminadas em Z, basta acrescentar a terminação ES. E as palavras terminadas em ão não vão ter nenhuma regra, né? Não tem nenhuma regularidade. Então, a gente vai precisar aí trabalhar com a memorização dessas palavras. Ok, vamos lá para o nosso item de número A. Letra A. Dê o plural. A casa, as casas. O táxi e o trem. Cindy, como fica o nosso seguinte item? O trem, o táxi e o trem. Os táxis e o trem. Isso, os táxis e os trens. Aqui a gente já tem o O, né? Então não há necessidade de escrever mais nada. Vou colocar em vermelho para ficar mais destacado. Bom, então, os táxis e os trens. Temos aqui uma palavra terminada em I, táxi, e uma palavra terminada em M. Para cada uma dessas palavras, a gente tem um plural formado de formas diferentes, ok? Harry, próxima frase. O ônibus inglês. Os ônibus ingleses. Isso, muito bem. Os ônibus ingleses. Ok, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a palavra ônibus, que é uma palavra que apresenta o singular e o plural da mesma forma, e a palavra inglês, que é uma palavra a qual o plural será formado acrescentando a terminação ES, certo? Mário, próximo exemplo. O mês mais curto. Os meses mais curtos. Isso, os meses mais curtos. Mês obedece à mesma regra de inglês, certo? É uma palavra terminada, uma palavra oxítona terminada em S. Nesses casos, a gente vai só acrescentar a terminação ES. Mas, além dessa terminação ES, nós precisamos eliminar o sinal gráfico, ok? Por que eliminamos o sinal gráfico? Porque a sílaba tônica mudou de posição. Então, como há essa mudança de posição de sílaba tônica, o sinal gráfico ele vai passar por algumas alterações, certo? A faca, o garfo, a colher. Adriana, esses 3 itens, como é que ficam? As facas, os garfos e as colheres. Isso. Agora sim, temos aqui 2 palavras terminadas em vogal, faca e garfo, basta acrescentar a letra S, certo? E a palavra colher, como termina em R, a gente vai acrescentar a terminação ES, beleza? Próximo item, Jessênia Guadalupe, o rapaz feliz. Os felizes, as fáceis e as gentes. Ok, vamos resolver item por item, Jessênia. O primeiro item, toda essa frase. Os felizes. Não, falta uma palavra, não? Os rapazes felizes. Os rapazes, isso. Ok. Certo, os rapazes felizes. Ok, o que é que a gente tem aqui? A gente tem 2 palavras, rapaz e feliz, que terminam em Z. Para essas palavras acrescentamos ES, certo? Ok. A outra Jessênia Garcia, a lição fácil. Por favor. As lições fáceis. Novamente, Jessênia, por favor.
As lições fáceis. Como fáciles ou fáceis? Fácil. Será fáceis nesse caso, certo? Por que fáceis? Porque é uma palavra na qual a gente tem a presença de IL no final, porém, essa palavra ela não é oxítona, certo? Se fosse oxítona, o plural seria formado de outra maneira. E a palavra lição? Lições. Lição será lições? Lições. Isso, vai ser lições. Exatamente. Vejam, nós não temos regra, então fica complicado nesse caso. Serão as lições fáceis. Cindy, a mulher gentil. As mulheres gentis. As mulheres, como fica gentil? Gentis. Gentis. Gentis, certo? Por que gentis? Porque é uma palavra também terminada em IL, porém, a palavra gentil, ela, o que é que acontece aqui? Ela é uma palavra oxítona, certo? O que é que isso significa? Que a sílaba tônica dela está na última posição. Em razão disso, nós apenas eliminamos a letra L e acrescentamos a letra S. E isso não aconteceu com a palavra fácil, porque a palavra fácil não é uma palavra oxítona. Ela é uma palavra que apresenta outra sílaba tônica em uma posição que não é a última posição, mas a penúltima posição. Perdão, penúltima posição. Deixa eu acrescentar o E aqui. Disney, o dia útil. Os dias úteis. Muito bem. Os dias úteis. E aqui a gente tem útil. O útil será formado, o seu plural, da mesma forma que fácil foi formado. Por quê? Porque é uma palavra terminada em IL, que não é oxítona, ok? Nesses casos, a gente elimina a terminação IL e acrescenta a terminação eis. Fácil, fáceis. Útil, úteis. Certo? Bom. Próximo item, Moira. O Atlas francês. Os atlas franceses. Isso. Muito bem. O que é que nós temos aqui? A gente tem duas palavras terminadas em S. Porém, essas duas palavras vão seguir regras diferentes. Por quê? Em primeiro lugar, Atlas, ela é uma palavra que termina em S, porém, ela não é uma palavra oxítona, certo? Ela apresenta outro tipo de posição tônica. Em razão disso, a gente permanece com o plural da mesma forma. Vai ser Atlas. A diferença será determinada por meio do nosso artigo, certo? Nesse caso, os Atlas. E francês? A gente tem aqui uma palavra terminada também em S, porém, no caso de francês, a gente tem uma palavra que é oxítona, certo? A sílaba tônica desta palavra está presente na última posição. Em razão disso, nós acrescentamos a terminação S. Beleza? Harry, o papel azul. Os papéis azuis. Papéis azuis. Isso, muito bem. Isso mesmo. Os papéis azuis. O que é que a gente tem aqui? A gente tem dois exemplos de palavras que terminam em L. Nesse caso, são com as vogais E e com a vogal U. Nesse caso, a gente vai somente eliminar a letra L e acrescentar a nossa terminação IS. Papel, papéis. Azul, azuis. Ok? Mário, pão. Plural da palavra pão. Os pais. Os Pais. pães.
E o cão, Mário, como é que fica? Os cães. Isso, os cães. Bem parecido, né, com o espanhol, los panes e los canes, quase a mesma coisa. Organização. A ver, Adriel. As organizações. Você pode repetir, por favor? Organizações. Organizações, é isso? Sim. Será essa terminação? Organizações. Exatamente, organizações. Organizações, certo? Aqui a gente já vai ter uma terminação um pouquinho diferente, ok? A mão, Cindy. As mães. Mães. Ay, no sé cómo pronunciarlo. Mãos. Mãos. Eso. Mãos. Mãos. Esse mães é o plural da palavra mãe, certo? Mãe, mães. Mão, mão. Ok? Que são las manos, não? Em espanhol. O irmão e a irmã. É Moira. O irmão e a irmã. Os irmãos e as irmãs. Isso, muito bem. Os irmãos e as irmãs. Exatamente. Aqui a gente tem uma palavra terminada em ão. Nesse caso específico, ela vai receber essa terminação ãos. E a palavra terminada em an, que nesse caso específico a gente vai só acrescentar a letra S, certo? Adriel, a estação. As estações. Estações. As estações, certo? Vejam que a gente apresenta uma regularidade em relação às palavras terminadas em são no singular. Organização, organizações. Estação, estações. A gente apresenta uma regularidade em relação a esse caso específico, certo? Então, a gente pode pensar que palavras terminadas em são, C cedilha, ão, no singular, terão seu plural formado por meio da terminação ões, certo? É uma regularidade que eu consegui observar nesses casos. O avião. Nieves. O avião. Os aviões. Isso, os aviões. Exatamente. Esse mesmo é que vai aparecer no espanhol, né? A gente conserva ele aqui no português para a formação desse plural, ok? E a relação de ons, ães e ãos, ela se dá justamente nessa passagem do nosso latim para o português que é conhecido atualmente. Ao longo dessa passagem, a gente teve aí essa determinação do uso de cada uma dessas terminações de plural, de palavras terminadas em ão, ok? Mas essas regras, elas não existem atualmente. O pão alemão, de Essênia Garcia, como é que fica? Os pães alemães. Alemães está certo. Mas e pão? Os como pães. É que... Quase. Os pães alemães. Serão os pães. Pães. Eu disse para vocês que era meio complicado. Combina. Isso, pães alemães, combina assim. A expressão Helly. As expressões. Isso, as expressões. Vai faltar as expressões. O jardim e a garagem. Adriana.
os jardins e a garagens. Isso, muito bem. Aqui a gente tem duas palavras terminadas em M, e como nós vimos, a gente elimina a letra M e acrescenta NS, ok? Jardins, garagens, certo? Bom, no item B, que é o nosso último exercício, a gente tem algumas frases, né? Então, aqui a gente vai trabalhar também com o plural dos nossos verbos, certo? Plural de verbo e plural de substantivo são formados de modo diferente, ok? Então, é importante a gente se atentar a isso. Mário, nosso primeiro exemplo. Este barril é grande. Estes barris são grandes. Você pode repetir esse pronome inicial, por favor? Estes barris são grandes. Estes, exatamente. Eu tinha ouvido estos, mas é estes, né? Do jeito que você falou agora. Estes barris são grandes. Perfeito. Fred, número 2, Fred. Meus amigos são ingleses. Meus amigos são ingleses, exatamente. Graciela, número 3. Ah, faltou o verbo, perdão. Só um segundo. Então, pronto, agora sim está completo. As sopas estão frias. Isso, as sopas estão frias. Perfeito. Nieves, número 4. Os días están quentes. 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 Isso, exatamente. Disney, número 5. Minhas mãos estão frias. Isso, minhas mãos estão frias, exatamente. Número 6, Adriel. Estes apartamentos estão bons, mas a garagem são pequenas. Isso. Você pode só repetir o plural da palavra garagem, por favor? Garagens Isso, muito bem, garagens. Garagens, são pequenas. bem, são pequenas, perfeito. Estes apartamentos são bons, é uma frase bem grande, né? Mas as garagens são pequenas. Certo. Ah, estão não, perdão, é ser, é o verbo ser. Eu coloquei estar. Mas é são. São bons. Número 7. Assim se escreve pequena? Ah, não. Esse não es para estar acá. Obrigado, Adriel. Só tem S no final. Pesquena não. Número 7. Yesenia Guadalupe. Aqueles hoteles confortáveis. Aqueles, ok. Mas serão hotéis? Terminam eles. Vai ser de uma forma um pouquinho diferente. Hotéis. Hotéis, isso, hotéis. Hotéis. São o quê? Confortáveis. Isso, confortáveis. São confortáveis, exatamente. Número 8. Yesenia Garcia. Estava quase confundindo. Nossos professores são espanhóis. Isso, nossos
professores são espanhóis. Não se preocupem que esses acentos gráficos a gente ainda vai falar sobre eles em outro momento. Como são várias regras para isso, nós vamos ter uma aula específica para esse conteúdo, certo? Harry, número 9. Ok, os canais de televisão têm propagandas comerciais. Isso, muito bem. Os canais e comerciais, né? A gente também poderia colocar a televisão no plural, os canais de televisões, mas vamos deixar no singular, certo? Não tem nenhum problema. Bom, última frase, Mário. Nosso diretor é japonês. Nossos diretores são japoneses. Muito bem, nossos diretores são japoneses, né? Temos aqui diretor, que é uma palavra terminada em R, basta acrescentar ES. E temos japonês, que é uma palavra terminada em S, mas o que acontece? Ela é uma palavra que termina em S, mas essa letra S está na sílaba tônica dessa palavra, que é uma palavra oxítona. Em razão disso, terá o plural formado acrescentando ES, japoneses, ok? Perguntas? Não? Tá bom. Vamos voltar para o nosso slide, que a gente ainda tem algumas coisinhas aqui para falar sobre ele. Certo. Deixa eu apagar isso aqui bem rapidinho. Aqui foi de outra aula. Bom, eu quero que vocês observem essas palavras. Temos uma forma no singular e uma forma no plural, ok? Mas o que acontece? Essas palavras, que são palavras que apresentam aí a letra O, elas devem ser pronunciadas de maneiras diferentes, no singular e no plural, ok? Vou escolher aqui um de vocês para fazer uma leitura inicial e a gente trabalhar com essa diferenciação. Neves, você pode fazer a leitura dos dois grupos, singular e plural? Carroço, carroços, o corpos, esforço, esforços, fogos, impostos. Isso, muito bem. Vocês, não sei se vocês conseguiram observar, mas em alguns momentos, em algumas dessas palavras no plural, a colega de vocês pronunciou a letra O de uma forma diferente, certo? E é exatamente isso que diz respeito a esse grupo de palavras. São palavras que nós vamos chamá-las de... Onde está o nome? Bom, elas pertencem a um grupo de palavras que vão sofrer o que a gente chama de metafonia, certo? E o que é a metafonia? É a metafonia da vogal tônica. Algumas palavras, elas podem apresentar uma mudança, um câmbio, né? Na letra O fechada para a letra O aberta na formação do plural. Então, por exemplo, temos aqui outros exemplos de palavras. Olho, olho. Essa letra O do começo, ela está na sílaba tônica dessa palavra. Então, eu falo olho, com som fechado. Porém, quando eu formo o plural dessa palavra, a leitura, ela será feita de uma forma diferente. Eu não falo mais eu falo olhos, ok? A sílaba tônica segue na mesma posição, é a primeira, que é a letra O, porém, a pronúncia será diferente. A mesma coisa vai acontecer com todos esses outros exemplos. Jogo, som fechado. Jogos,
jogos, som aberto, ok? Então, muitas palavras que apresentam a letra O em posição tônica no singular, quando elas forem para o plural, nós vamos ter essa mudança de um som que era fechado no singular para um som que agora é aberto no plural, ok? Miolo, miolos. Osso, ossos. Ovo, ovos, ok? Isso vai acontecer com quase todas as palavras que apresentam essa letra O em posição tônica, certo? No singular vai ser de uma forma e no plural vai ser de outra. Mas isso diz respeito apenas à pronúncia, certo? A escrita, a gente não vai se atentar a essa parte, ok? Cindy, você pode fazer essa leitura desse último grupo? Só para a gente rever aí essa questão da pronúncia. Ok. Olho, olhos. Jogo, jogos. Miolo, miolo, miolos. Osso, ossos. Ovo, ovos. Muito bem, muito bem. Então você apresentou aí essa mudança, né, fonética da pronúncia da letra O na sua forma singular para a sua pronúncia aberta na forma plural, ok? Então isso sempre vai acontecer com esses grupos. E a nossa metafonia já foi, né? A gente já falou sobre ela. E é isto, meu povo. Hoje é sexta-feira, né? A gente termina mais cedo. Então, sextou, né? Para todos nós, ao fim e ao cabo. Para a chamada de hoje, eu reaproveitei algo que eu já perguntei em outro momento, porque pode ser que tenha mudado, né? É só a opinião de vocês. Uma música especial para mim. Então, eu quero que vocês falem aí o nome de uma música que seja especial para vocês, ok? Lembrando que esse material será disponibilizado lá no Classroom. Vou buscar a frequência. Hoje é dia 15/8. Estamos na metade do mês de agosto. Beleza, vamos lá. Adriana. De Zezé de Camargo, Dia que Saí de Casa. Muito boa. É a música mais famosa deles. Adriel. Igual o dia que saí de casa. Também temos dois fãs aí de Zezé de Camargo e Luciano, né? Adriel e Adriano. Cindy. Lost on You, de LP. Ok. Essa eu não conheço. Fred. Lady Laura, de Roberto Carlos. Lady Laura. Graciela. Te voy a amar, de Carolina Rose. Ok. Maria Isabel. Copitas de mezcal, de Antonio Aguilar. Ok. Copita. Mario. Ok. Mario. Eye of the Tiger, de Survivor. Ok. Moira. No llegan que eu saí de casa. Também, Moira. Sim. Mais uma fã do Zezé de Camargo e Luciano. Nieves. Milagros, de Karol G. Ok. Yesenia Garcia. Te vi venir, de Sin Bandera, é a música que eu dancei em meu casamento. Que legal, Yesenia. Legal, muito bem, gostei de saber. Scarlett, tá aí? Ó, Yesenia Guadalupe. Yellow, de Coldplay. Muito boa, também gosto muito dessa. Harry. Crystal, de 21 Pilots. Ok. E Disney. Reloj.
Ok. Muito bem, No gente. me cuenta la cantante. Não, não passa nada. Bom, gente, é isso. Nós vamos ficando por aqui, ok? Eu desejo um ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigado, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Até segunda, amanhã não.